E isso não tem como você avançar se não explicando, né, de maneira muito transparente com as contas. Então, se você começa a colocar N outros itens nisso, saindo de um universo, a gente estava falando algo em torno de 50 bilhões, e ir para um universo de 200 bilhões de reais, né, de maneira desenfreada, falando por vários anos a seguir, então isso começa a deixar realmente o mercado muito aflito sobre a maneira como será a postura do governo em relação a isso. Se Agora, os o senhor. 600 são consensuais, por que não deixa ele por tempo indeterminado ou por 4 anos? Se são consensuais, se o Bolsa Família é consensual, o Auxílio Brasil, e os 600 são consensuais, por que pelo menos isso não se deixa por 4 anos ou por tempo indeterminado? Não vejo nenhum problema em relação a isso. Acho até que deve ser por tempo indeterminado. Pois, de acordo com a PEC dos precatórios, que foi aprovada em dezembro do ano passado, né, lá está muito clara a cláusula. Foi a cláusula que eu usei, Thales, no parecer, no meu relatório, da medida provisória que tornou permanente os R$ 400. Então, só tenta negociar isso com o governo. Sobre esse mesmo dispositivo. O Bolsa Família indeterminado, por tempo indeterminado. Sobre esse mesmo dispositivo. Eu acho que o que pega mais no momento é querer trazer novos, né, elementos e começar a conversa com um assunto de 200 bilhões, certo? E não deixar isso de forma explícita para o mercado. Porque toda vez que você começa a mostrar, quanto mais transparência, mais o mercado fica calmo. Então, não é tratar com ironia as movimentações do mercado. O mercado é algo intangível, né? Percepção de vários atores. Então, que cabe ter toda a responsabilidade para tratar com transparência isso. Eu lembro, quando eu estava no Ministério, que havia um período, né, teve um valor determinado para o pagamento do auxílio emergencial. Nós conseguimos fazer uma economia nesses recursos e conseguimos estender por mais 3 meses, dentro do mesmo teto que a PEC tinha nos viabilizado. E aí houve uma pergunta, numa coletiva que eu dei até lá no Palácio do Planalto, se o auxílio emergencial, certo, seria estendido. E quando eu respondi aquela pergunta, imediatamente, né, aumentou a bolsa e caiu a cotação do dólar. Então, se você erra em detalhes como esse, mostrando que as coisas são desenfreadas, desmedidas, não é que o mercado é sensível, é porque é assim no mundo inteiro. E cabe, portanto, aos gestores poder se comunicar da melhor forma. Mas só para deixar claro, o senhor aceita... explanar com transparência esses pontos. Só para deixar claro, o senhor aceita, e portanto, provavelmente a sua tendência dentro do Congresso, aceita que o Bolsa Família de R$ 600 fique por tempo indeterminado fora do teto de gastos. É isso? Essa é a tese que eu defendo. A tese que eu defendo, assim como nós fizemos na medida provisória que eu relatei no plenário da Câmara dos Deputados, né, que tornou o mínimo de R$ 400 permanente para o Auxílio Brasil, da mesma maneira, eu acho que deve se aplicar ao valor de R$ 600. A base do governo... Esse tema... Do ponto de vista, ministro? A base Como, Sakamoto? A base do governo, do Bolsonaro, compartilharia desse ponto de vista? Nós precisamos conversar com toda a base. Eu estou falando a minha opinião que eu defendo. Mas pelo que o senhor está sentindo... Sobre esse ponto específico, né, dos R$ 600 do Auxílio Brasil, eu acho que isso é bem consensuado, né? O próprio presidente Bolsonaro falou sobre isso, inclusive durante o período eleitoral. Então, acredito que isso é um dos pontos que gera consenso em relação à hipotética PEC da transição. Mas é importante, óbvio, tratar dos temas, quem fala pela bancada do meu partido na Câmara dos Deputados é o nosso líder, então iremos seguir a sua orientação, pois há, naturalmente, toda uma tratativa, toda uma disputa dentro desses termos. Para surpresa de todos, o ambiente e a forma de postura do PT, de uma forma geral, tem sido, inclusive, muito agressiva, buscando
acirrar demais os ânimos, mas nós temos pontos que são consensuais, e como está até em discurso meu durante a aprovação da medida provisória do Auxílio Brasil, isso aí não é bandeira de governo A, B ou C, isso são conquistas da sociedade. Nesse sentido, ministro, o senhor acha que pode ser uma espécie de bode na sala apresentado pelo PT, esses 20 bilhões a mais, simplesmente para ter uma gordura para queimar na hora da aprovação da PEC? Eu não sei falar sobre a estratégia do adversário, não é? Isso aí cabe mais a interpretação de vocês, jornalistas, né, do público em geral, mas o que se observa nesse momento é um exacerbo, né, avançando em muitos pontos, não é? E deixando de forma desenfreada, né, os gastos públicos. Então, o que nós precisamos zelar é sempre estar tentando fechar a conta, explicar, né, para o público em geral, né, como é que ficarão as contas públicas, porque isso, no final, é o que interessa, certo? Se você está no seu cheque especial e continua contraindo novas dívidas, não está tendo um zelo em relação àquilo ali, naturalmente, você vai ter dificuldade em conseguir mais crédito. E todos os governos, né, passam por essa percepção. Enquanto pior for essa avaliação, pior justamente para a população em situação de vulnerabilidade, porque essa sim não tem, né, mecanismos para enfrentar essas variações do mundo financeiro.